Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus nessa tarde, né? Mais uma tarde na presença do Senhor. Eu, meu esposo, pastor Luiz, que já está aqui do meu lado. É muito bom, né, irmãos? Todas as terças-feiras nós estamos aqui, aleluia, na presença do Senhor. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E não é diferente hoje, né? Mais uma terça, 3 horas da tarde. Glória a Deus, estamos felizes porque Deus é bom. Deus tem sido maravilhoso conosco e nós temos motivo, né? Motivo de agradecer, de glorificar, de exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Rosimeire já está conosco. Deus abençoe, Rose. Você, sua casa, sua família, seus entes queridos, né? Beth também, Elizabeth, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família. Dona Naide, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Deus, né, irmãos? Por esse dia maravilhoso, né, que Deus tem nos dado. Glória a Deus. A gente já tem sentido a presença de Deus, temos orado aqui antes de começar a live. E é bom, né, estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? E nessa tarde não é diferente, estamos aqui para render a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, e eu creio por tudo que Ele irá fazer ainda nas nossas vidas, né? Deus abençoe os irmãos que têm entrado, às vezes a gente não vê, né? Não percebe, mas que Deus te abençoe, você, sua casa e família, seus amados, entes queridos, sua casa. Que Deus fortaleça, anima o coração, né? Que é preciso nessa tarde. Precisamos, né, irmãos? Glória a Deus. Quero já estar lendo na palavra de Deus alguns versículos aqui da palavra do Senhor no livro de Esther. Glória a Deus, né? Esther. Glórias ao nome do Senhor. Livro de Esther, depois de Neemias, antes de Jó. Então nós vamos ler a palavra do Senhor aqui nessa tarde, livro de Esther, capítulo 5. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esther convida o rei e Amã para um banquete. Glória a Deus, né? Convite bom, né, irmãos? Aleluia. Nós vamos ver o motivo desse convite, né? Da rainha Esther. Glória a Deus, capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou por ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: Se bem te parece, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu lhe preparei, ó rei. Glória a Deus, né? Aleluia. Paz do Senhor, irmã Carminha, Deus abençoe, amada. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Senhor, casa, família, que todos sejam abençoados. Irmã Clarice, Deus abençoe, amada, você, sua casa e família. Aqui nós lemos o capítulo 5, um pedaço, né, do 1 aos 4, versículo 1, 2, 3, 4, do capítulo 5 de Esther. Aqui tem um convite, né, de Esther. Esther, todo mundo conhece, vocês devem conhecer a história da rainha Esther, uma jovem que foi, né, colocada como rainha no lugar da rainha ali na época do rei Assuero, né? A rainha Vasti não quis entrar na presença do rei, ali ele ficou bravo. Então depois foi feito um edito chamando muitas moças para o palácio para que o rei escolhesse uma. E quem agradou o rei foi a rainha Esther, né? Esther, na época, era uma moça judia que foi criada pelo seu tio Mordecai.
Apesar de falar às vezes pai, mas ele é tio de Esther. E ali ela foi criada, né? E foi uma pessoa abençoada por Deus, né? E aqui nós vemos que fazia algum tempo que a rainha não entrava na presença do rei. E ela soube de um edito que tinha sido feito ali para que fosse exterminado todo o povo judeu daquela época ali no reinado do rei Assuero. E aí a Esther ficou preocupada e ela colocou as suas moças de jejum, pediu ao seu tio que colocasse todo o povo de jejum para que ela pudesse vir à presença do rei. Paz do Senhor, Carmen Lúcia, paz do Senhor, Val, Deus abençoe, amados. Sua casa, família, irmão Testa, Deus abençoe, amado. Sua casa, sua família, né? Todos aí. E aí a rainha Esther, colocando todos de jejum, se preparou para entrar na presença do rei. Porque naquele tempo, irmãos, não era qualquer pessoa ou qualquer jeito que entrava na presença do rei. A pessoa tinha que ser convocada, né? Chamada pelo rei. Se não fosse assim, a pessoa quisesse entrar e falar com o rei de qualquer jeito, ele era ou ela era até mesmo morta. Então ninguém podia chegar na presença do rei sem ser anunciado e ele ser chamado, ele pedir, né? Ele solicitar a presença da pessoa. E Esther foi ousada naquele dia. Ela se trocou, aqui fala, né? Ela se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio, no interior da casa do rei, de frente da residência do rei, aonde ele estava sentado no seu trono real, de frente com a porta da residência ali, aonde a rainha se apresentou. E quando o rei viu a rainha, ele achou graça, né? Ele gostou e ele pegou o seu cetro de ouro e apontou para ela. Então, quando o rei apontasse o cetro de ouro para alguém, a pessoa tinha que vir até ele, tocar na ponta do cetro de ouro e aguardar o que o rei falaria. E ali Esther aguardou e o rei disse a ela: "O que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição?" Que até metade do reino dele ele daria para Esther, se assim ela pedisse. Olha só como o rei gostava dessa jovem, gostava dessa moça, como esposa, né? Ele se apaixonou por Esther, ele amou Esther, e ali, naqueles dias, como ela sabia do edito que tinha sido feito por Amã, um homem que não gostava dos judeus, principalmente do tio de Esther, Mordecai, não gostava dele, queria que ele morresse, queria até mesmo fazer coisas contra ele. E nesse dia ele houve como feito um edito e colocou em todas as províncias para que se, numa data específica lá de um dia X, do mês tal, ia ser morto todos os judeus. E eles não iam ter liberdade de se defender, porque nem eles sabiam direito o que estaria acontecendo. Como Esther soube, irmãos, ela tratou de agir com sabedoria. Ela jejuou junto com as suas servas, também colocou todo o povo de jejum, e ali ela se chegou na presença do rei com o intuito de pedir algo. Só que ela não sabia se o rei aceitaria a presença dela, que ela poderia até ser morta. Mas ela não se importou, ela apenas quis fazer algo que Deus colocou no coração dela por fazer pelo povo. E por ela mesma, porque ela era judia. E o próprio rei não sabia a origem, a descendência de Esther. E daí, depois desse dia que ela perguntou para eles se eles poderiam ir naquele banquete que ela ia fazer, eles foram, Amã e o rei. E novamente o rei perguntou lá no banquete, perguntou para ela: "Qual é a sua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja a metade do meu reino." Novamente ele falou que daria para ela aquilo que ela queria. E aí ela fez o banquete, não pediu nada, e simplesmente no final do banquete ela fez outro convite para um outro banquete num outro dia. E eles foram, o rei e Amã. Aí nesse dia Esther tinha sido orientada por Deus, né? No que ela iria fazer, no que ela iria falar para o rei.
E decorrendo ali os momentos deles estarem juntos, o rei e Esther, estar junto a Amã, aconteceu algo que ela, conversando com eles, novamente o rei perguntou pela terceira vez para ela: se perante ti, cadê? Aqui. Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas? Cumprir-se-á ainda o que seja a metade do seu reino. Era a terceira vez que o rei perguntava para Esther o que ela precisava, o que ela desejava. Aí, de repente, ela disse: se perante ti, ó rei, achares favor, e se bem parece ao rei, dar-me-se por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Essa foi a petição de Esther. A vida dela e a vida do povo dela. Por quê? Ela também poderia ser morta, mesmo ali no palácio, sendo rainha. Não é verdade? Podia haver uma conspiração quando eles soubessem que ela era judia. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando há necessidade, quando há momentos difíceis na nossa vida, o que nós precisamos fazer? Nos colocar na presença de Deus, em oração, em jejum, em santificação, buscar o Senhor, pedir orientação a Deus, de que maneira eu devo fazer isso, aquilo e aquilo outro, que eu penso em fazer, que eu tenho desejo, que eu tenho vontade de fazer, ou se é em favor de alguma coisa mais. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor. Foi isso que a rainha Esther fez. Quando o rei disse para ela: qual é a tua petição? Ela podia apenas falar: olha, eu quero que o Senhor me dê a vida, né? Eu sou uma mulher judia, e contado a história dela. Mas ela não fez isso, porque ela precisava sim ficar, né, viva, mas ela também queria o livramento do povo dela, inclusive do tio Mordecai. Então nós vemos que naquele dia Esther não ficou pensando só nela. Não pensou só na sua, né, nela mesma, naquilo que ela poderia sofrer, naquilo que ela poderia passar ali naquele lugar. Mas ela pensou nela e no seu povo. Ela intercedeu, ela orou e chegou diante do rei e pediu. Então, qual é a petição nossa diante do Senhor nessa tarde? Qual é a sua petição diante do Senhor nessa tarde? O que você deseja? Qual é o desejo do seu coração? Queridos, é momento de busca, é momento de interceder, não somente por nós mesmos, mas pelo nosso povo brasileiro. Aqui, Esther se preocupou com o povo dela, o povo judeu. Nós temos que nos preocupar também com o nosso povo brasileiro, nosso povo aqui do Brasil. O Brasil está passando momentos difíceis, sabe? Tem coisas meio maquiando tudo aí, essa política, essas coisas. E nós, como cristãos, temos que estar espertos, temos que estar vigilante para ver o que vai acontecer. Tudo que está acontecendo aí nos bastidores, às vezes a gente não fica sabendo. Mas são coisas difíceis, irmãos, e nós mesmos sofremos a consequência. Por isso é momento de orar, de interceder, não somente por nós mesmos, por nossa casa, por nossa família. Sim, que nós moramos nesse país, mas pela nossa nação, pelos nossos governantes, por aqueles que estão sendo ali candidatos, né, à presidência. Irmãos, a gente não sabe para quem votar, a gente não sabe para quem eleger, porque está difícil. Naqueles dias não era para uma eleição, mas era para um povo ser aniquilado. E nós precisamos pensar, meditar, como que eu estou na presença de Deus para pedir algo para Ele? Será que Ele vai me aceitar? Aceitar a minha petição? Aceitar aquilo que eu tenho colocado diante dEle? Para que Ele aceite, irmãos, é preciso humilhação. É preciso humildade, né? É preciso nós buscarmos a Ele com todo o nosso coração. E fazer como a rainha Esther. Não se importar se talvez ela podia até mesmo morrer pela vida dela, né? Não se importar pela vida dela, mas se importar com a nação toda. Se importar com o outro, com o próximo. Com o nosso próximo. Aquele próximo da nossa casa, da nossa família. Como que eles estão? Como que ele está? Ele está na dependência de Deus, na presença de Deus, para que Deus possa o livrar, para que Deus possa guardar.
Então, nessa tarde, qual é a tua petição? Qual é a nossa petição diante do nosso Deus, o nosso Rei Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e do seu Filho Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário para libertar nós da maldição do pecado? Ele pagou um preço muito caro, irmãos, e nós muitas vezes não queremos pagar preço nenhum para obter algo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Não queremos pagar preço nenhum. Apenas ficamos de braço cruzado esperando acontecer. Não é dessa maneira. Vamos agir, vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos vigiar. A palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito é forte. Mas para estar forte, nós precisamos estar na presença de Deus, na dependência dEle, com vigilância. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que nós tínhamos nessa tarde aqui para nós. Então vamos, unir a nossa força, a nossa fé. Vamos unir, o Brasil, os brasileiros, e orar pela nação, pelas famílias da nação brasileira. Irmãos, quantas famílias que não têm Jesus, que está passando momentos difíceis, momentos tribulosos. Então é momento de nós, como povo de Deus, nos colocar na vontade de Deus e tocar ali no cetro de Jesus e falar: Senhor, nos ajuda, nos dá força, nos dá vitória, nos dá graça, perseverança. Aleluia. Amém, queridos? Que você e sua casa possa se despertar em buscar mais o Senhor. Amém? Enquanto nós podemos achar. Enquanto Ele está perto. Não é verdade? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Anícia. Deus abençoe, amada. Irmã Dila. Deus abençoe, amada. Vocês, sua casa, família. Aleluia. Irmão Olímpio. Deus o abençoe, amado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, todos os seus entes queridos, Cada irmão que está conosco nessa tarde. Alguns a gente não percebe, a gente não vê. Que Deus te abençoe também, meu amado, que entrou conosco nessa tarde. Vai entrar num outro horário, vai ouvir essa mensagem, vai ouvir a mensagem daqui a pouquinho com o pastor Luiz. Oração, pedidos de oração. Irmãos, é momento de orar, é momento de interceder. Não podemos desanimar, desfalecer. Esther não teve medo. Ela entrou na presença do rei sem ser chamada. Sabe por quê? Porque ela confiou em Deus, porque ela orou e ela jejuou. Então ali ela tinha confiança que Deus estava naquele negócio quando ela entrou na presença ali do rei. Aleluia. Então faça isso, Se proste na presença do Senhor e não tenha medo, do que possa acontecer, mas que Deus possa, aleluia, tranquilizar o seu e o meu coração, aleluia, nessa tarde. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a continuidade dessa live, Eu vou ainda fazer aqui alguns pedidos de oração e que nós possamos orar, irmãos. É tempo de orar, é tempo de guerra, é tempo de luta espiritual. Não é verdade? Como eu disse, tempo de eleição, tempo de escolha. Então vamos escolher o que é certo, Porque nós vemos que a consequência depois é difícil, A gente mesmo paga. Aleluia, Jesus. Vamos aqui então, pedidos de oração. Eu quero pedir oração por mim, pelo meu esposo, pastor Luiz, meu irmão Moacir, toda a família do meu irmão, minha irmã Luci também, toda a família da minha irmã Márcia, toda a família, minha sobrinha Simone, seu esposo Luiz, para eles, toda a família, a Andréia e o Robson, toda a família deles ali no Paraná, pelo irmão Bento e Mancida, toda a família, pelo meu tio Delfino, tio Tito, tio Nori, tio Deolindo, todos meus tios, minha parentela, todos ali que precisam, pastor José, toda a família do pastor José, restauração, saúde para o pastor, pela irmã Nina também, Rogério, pela irmã Ocina e família, pela irmã Marinha e nosso irmão João também, que estão passando momentos ali difíceis, irmão João, pela irmã Ercília e toda a família, pela Emily, sua
neta, vamos orar por ela, pelo William da irmã Denise, pelo Éder Job, pelo Benedito Job, saúde, libertação para eles também, pela irmã Iodila e Totonho, irmã Eunice e irmão Oswaldo, a Silvanete, irmão Antônio, pelo irmão Edson, sua esposa Priscila e toda a família, sua filha também, pela Francisca, irmã Francisca, Luciana e o Levi, que são filhos da irmã Francisca, pela prima Tânia e Terezinha, pela Marilene e família, Luísa Bozetti e família, pelo irmão Márcio Oliveira, pela Eliette, né, nossa irmã Eliette, que também sempre está conosco, Deus abençoe, e pela V-Shows também, irmãos, não vamos esquecer deste grupo, né, é um grupo que tem trabalhado com shows, vamos orar pelo irmão Júnior, pela sua mãe também, irmã Creuza, em nome de Jesus, vamos orar, como eu pedi já, pelo Brasil. Não se esqueça, por Israel, pelos missionários, pela Venezuela, aquele terremoto que passaram ali, não é fácil. Famílias, né, desabrigadas, famílias que perderam seus entes queridos. Vamos orar, irmãos. Nós daqui, você daí, né, a igreja do Senhor representada, né, aqui conosco, orando, intercedendo pelas vidas, pelas famílias, pelos irmãos, aqueles que precisam nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar nesse momento, né? Colocar esses pedidos na presença do nosso Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus que está conosco todos os dias. E nesse momento, ó Pai, dessa tarde da bênção, nessa live, quero colocar todos os nossos irmãos, amados, amigos, famílias, que estão conosco neste momento, ó Pai, nessa live. Outros que estão nesse nomes aqui de caderno, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, momentos pós-cirúrgicos, momentos que estão nas casas de, ó Pai, recuperação, momentos que estão se recuperando de uma cirurgia, outros que estão nos hospitais, outros, ó Pai, que estão em suas casas. O Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de libertação, de restauração. Eu creio nessa tarde, em nome de Jesus, que todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Passa do teu sangue, Senhor, sobre esta casa. Ajuda esse homem, esta mulher, liberta este jovem, Senhor, da depressão, daquilo que não te agrada, pensamentos de morte, pensamentos que não provêm de ti. Quebra, Senhor, tira, Deus, em nome de Jesus, dá vitória, abrindo portas, entrando com providência, Pai, em lares, em casas que precisa, Deus, de porta de trabalho, que precisa, Pai, de uma porta, Deus, de aposentadoria também aberta. Ó Deus, entra com tuas mãos de poder. Nessa tarde, Espírito Santo, toca neste coração, nesta vida. Fale mais e mais ainda, Senhor, conosco, através da tua palavra. Abençoa, Pai querido, o decorrer desta live. Ainda queremos orar pela nossa nação, o nosso Brasil, o Brasil que é grande, poderoso, uma nação maravilhosa, uma nação poderosa, Senhor, aonde muitos têm feito desta nação, Senhor, coisas ruins, coisas que não agradam o Senhor. Quebra o laço, desfaz as barreiras, as armadilhas do diabo, toda falcatrua, todo disque, Senhor, tudo aquilo que é ao contrário da sua palavra. Deus, quebra, Deus, todo propósito que os governos têm feito contra o Senhor, contra a tua igreja, contra os pastores, contra, Pai, a igreja do Senhor aqui na face da terra, aqui no nosso Brasil, todo aquilo que não, ó Pai, provém de ti. Quebra o laço, Deus, em nome de Jesus, a idolatria, feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus, no meio de Israel, aquelas guerras, tudo aquilo que tem se levantado ali. Quebra, Deus, caia por terra, em nome de Jesus. A Venezuela, aquele país que sofreu, ó Pai, o terremoto. Ajuda aquelas famílias, oh meu Deus, acalenta, Pai, aqueles homens, mulheres, crianças, quantos que perderam a sua vida e quantos ali estão desabrigados. Ajuda aquela nação, Senhor. Toma nas tuas mãos os missionários, eles estão a campo levando a tua palavra, Senhor, e não tem negado o teu nome. Ajuda essa família, ajuda este homem a falar o teu evangelho, a levar
a pregação viva do Jesus nos corações. Em nome de Jesus eu clamo por ti nessa tarde e continua, Pai, a falar, a agir. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Que Deus possa abençoar, aleluia, ainda, né, essa tarde, a palavra que vai ser ministrada pelo pastor Luiz, e nós vamos estar aqui juntos, né? E no finalzinho a gente vai estar ainda orando por alguns pedidos que entrar na live, a gente vai estar mencionando, ou então assim mesmo vamos estar orando para terminar logo mais esta live. Amém? Então fica conosco, né? E passa essa live para alguém que precisa. Às vezes alguém está precisando de uma palavra, de uma oração nessa tarde, alguém que você conheça. Passe para ela, mande, né? Aí, e para que ela entra e fica conosco também nessa tarde. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus pela vida da Ivone, onde tem trazido essa palavra, nos chamando a atenção para que nós possamos se posicionar, porque temos decisões importantes para a nossa nação e principalmente pelas famílias, né? Aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus tem colocado no meu coração esta palavra já há alguns dias. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz: portanto, eu o atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quero falar sobre o deserto. Sabemos que deserto é um lugar de prova. E quem é que não tem passado prova nesses últimos tempos, né? Eu mesmo passei uma grande prova, né, há esses tempos atrás, mas eu posso dizer que o Senhor estava comigo, né? Momento em que eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me deu vitória, e é por isso que nós estamos aqui, para poder testificar, poder falar desse Deus maravilhoso que tem todo o poder do céu e na terra, esse Deus que é misericordioso, que nos ama, que deu seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e além disso fez promessa para o pecador arrependido, para que um dia possa morar no céu. E aqui ele usando o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: pois eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Nós vemos aqui nesta palavra do profeta Oséias, onde Deus ele não força ninguém. Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Mas aqui a palavra de Deus ela nos ensina que Deus ele nos atrai. E ele nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. O profeta Oséias recebeu uma tarefa das mais difíceis. Deveria se casar com uma prostituta e manter-se fiel, mesmo que ela não o viesse, e o que de fato aconteceu. Essa passagem é um pequeno recorte de uma exposição mais ampla a respeito do comportamento do povo de Israel em relação a Deus, representando na conduta da esposa adúltera de Oséias. Em outras palavras, Deus acusa os israelitas de uma postura muito comum ao ser humano de todos os tempos, que é a ingratidão. E não é diferente, irmão, o que nós estamos vivendo nos dias atuais, onde o povo tem se afastado de Deus e o povo
eles buscam a Deus segundo os seus interesses, e nós vemos aqui um exemplo na vida do profeta Oséias, submetendo à vontade de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Aconteça o que acontecer com a sua vida, meu irmão, submeta à vontade de Deus. Obedeça a palavra que Deus tem colocado no seu coração. E nós vemos aqui que, em outras palavras, Deus acusa os israelitas de uma postura muito comum do ser humano de todos os tempos, que é a ingratidão. A Bíblia condena a ingratidão, tratando-a como um afastamento de Deus e um indicador de decadência moral. Então nós temos vivido isso nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, e é por isso que muitas famílias, muitas pessoas têm padecido, têm sofrido. Por quê? Porque o próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: o meu povo ele erra, o meu povo ele perece porque lhe falta conhecimento. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, que o buscamos conhecimento, sabedoria, instrução da parte de Deus, para que nós não viemos errar, mas que nós possamos andar nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus, para que nós possamos ter vida e abundância, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Recebemos muitas dádivas do Senhor, mas muitas vezes elas não nos levam a adorar em sinal de agradecimento. Quantas coisas maravilhosas Deus tem nos proporcionado, Deus tem realizado em nosso favor, e muitas vezes nós não temos essa gratidão de poder agradecer a Deus por tantas coisas maravilhosas, por tanta bondade. Deus, ele tem sido bom para conosco, e nós muitas vezes nós não temos sido agradecidos a esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque facilmente caímos no engano, desconsiderando que o conhecimento, habilidade, riqueza e etc. vem sempre de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: não diga no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me proporciona esta riqueza. Meu irmão, tudo procede de Deus. E nós, muitas vezes, nós queremos, vamos dizer assim, queremos mostrar a nossa capacidade, queremos mostrar a nossa sabedoria, queremos ostentar o nosso ego, e nós sabemos que tudo vem de Deus. E é aí, na onde que o ser humano erra, por falta de gratidão, pois não reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Nos momentos de oração, tanto em casa quanto nos cultos, parece muito mais fácil apresentar pedidos do que agradecimento. E a gente que acompanha tantas vidas, tantas famílias, a gente tem percebido isso, aonde as pessoas, elas não têm um coração agradecido, elas não
se coloca sobre a proteção desse Deus maravilhoso. E é por isso que nós aprendemos com o salmista no Salmo 37, versículo 5, dizendo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porém, o ser humano nos dias atuais, facilmente, ele tem caído no engano de desconsiderar aquilo que Deus tem feito dia após dia em nosso favor. E aí ele acha que é a sua própria capacidade, né, seu próprio esforço, o seu trabalho, a sua sabedoria. Mas aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17, a palavra do Senhor diz: não diga no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me proporciona esta riqueza. Não, meu irmão. Tudo procede de Deus. E o ser humano, ele erra, porque lhe falta conhecimento. E aí que nós vemos que Deus, que nos deu livre-arbítrio, ele leva o ser humano ao deserto para que ele possa falar ao coração. Por isso, meu irmão, não espere ser atraído para o deserto para que Deus possa falar o seu coração. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele quer obediência. Deus, ele não quer sacrifício. E nós aprendemos aqui com Deus. Deus nos deu a vida, mais que o uso fazemos desse presente. Porque muitas vezes gastamos da forma como nos agrada e como achamos que merecemos. Ou reconhecemos a mão do Senhor e aproveitamos todas as oportunidades para agradecer e sempre que possível multiplicar essas dádivas, compartilhando com outras pessoas. E é o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos ser instrumento usado por Deus para podermos anunciar o Evangelho, falarmos do seu amor, falar da sua graça, da sua misericórdia, para que vidas possam se achegar nesse caminho maravilhoso em que nós temos andado e servido esse Deus maravilhoso. Por quê? É a grave ofensa a Deus é esquecer as suas misericórdias. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias de apostasia, aonde Deus fez tantas coisas maravilhosas para tantas pessoas, para tantas famílias, e as pessoas não têm tido um coração agradecido a Deus. As pessoas, elas acham que elas têm conseguido pelos seus próprios méritos. E aí que o ser humano engana, por quê? Porque tudo procede de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz que sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. E aí, queixamos-nos por qualquer infortúnio, esquecendo dos milhares de dias em que tivemos pão, o teto, roupa, saúde, trabalho, sol, chuva e lindas paisagens. Nos queixamos quando Deus, ele leva o ser humano ao deserto para que ele possa falar ao coração. E quantas pessoas conhecemos em que se afastaram de Deus. Muitas vezes a ingratidão, mas nós sabemos que Deus, na sua grande misericórdia, ele tem a sua maneira de tratar o ser humano. E ele atrai para o deserto para que possa
falar ao coração. E nós sabemos, irmãos, que o deserto não é fácil. Quantas pessoas, muitas vezes, Deus tem atraído para o deserto, perdido o trabalho, perdido a saúde, perdido a sua própria família, tem andado, vamos dizer assim, em tristeza, em angústia, em depressão. Por quê? Porque se afastaram de Deus. O orgulho tomou conta e muitas vezes se acharam que conseguiram pelos seus próprios méritos. E é aí que o ser humano se engana. Por quê? Porque Deus é que está no controle de todas as coisas. E o profeta, aqui no capítulo 2, versículo 14, o profeta Oséias diz: portanto, eu os atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ainda Deus, ele usa a sua misericórdia, o seu grande amor. Quando Deus quer transformar um homem, ele faz duas coisas. A primeira, ele leva para o deserto, tira o conforto, ele tira o excesso e ele tira o orgulho. Foi assim com José, foi assim com Moisés e até mesmo com Jesus, aonde nós aprendemos com a palavra que Deus tem deixado para nós. A segunda ação de Deus é porque no deserto nasce a força, a direção, nasce a dependência de Deus, só depois que Deus entrega o propósito. É lá no deserto, quando todas as coisas não dão certo, em que as portas estão fechadas, em que aquelas pessoas que você ajudou, aquelas pessoas que você esperou uma mão estendida em seu favor e nada aconteceu, é aí que você vai se esforçar, é aí que você vai buscar em Deus, é aí que você vai pedir direção para que Deus possa te socorrer. E é desta maneira que Deus trabalha na vida do ser humano. Deus, ele atrai, Deus, ele leva para o deserto para que ele possa falar ao coração. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei o que tem se passado com você. Aonde os dias têm sido dias trabalhosos, aonde você trabalha, aonde você batalha e as coisas não acontecem, aonde as portas estão fechadas, aonde muitas vezes você ora e muitas vezes você fala com Deus: Deus, parece que eu estou no deserto, parece que eu estou andando no deserto, não vejo resposta, não vejo solução. Mas é aí que Deus quer falar ao seu coração. É aí que Deus quer te ensinar para que você possa depender totalmente de Deus. Por quê? O palácio, por exemplo, veio depois do poço para José. José não foi lançado no poço pelos seus irmãos? Ele não passou por aquele grande deserto, mas ele se esforçou, ele buscou em Deus, ele confiou em Deus, e Deus tirou ele lá do cárcere e colocou ele no palácio. É desta maneira que Deus trabalha, é desta maneira que Deus age na vida do ser humano. Por isso, meu irmão, não confia no homem, muito mesmo nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Confia em Deus. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você possa colocar a sua fé em Deus, para que Deus possa agir em seu favor,
para que você possa sair desse deserto. Aprendemos aqui com Moisés. A liderança veio depois do deserto para Moisés. Antes, Deus o levou para o deserto. E por 40 anos, Deus colocou Moisés no deserto para trabalhar, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E ali, ele teve um encontro com Deus, naquela revelação, na sarça, cheio do fogo do Espírito Santo. Ali ele recebeu instrução. E ali ele se tornou um grande líder. Por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. Ele confiou em Deus. E Deus fez dele um grande líder. E o que falar do ministério de Jesus? Começou depois dos 40 dias do deserto, onde Jesus estava orando, jejuando por 40 dias. Ali começou o seu ministério. Ali no deserto, depois de 40 dias. Então, nós aprendemos aqui, lembre-se, o processo que dói é a preparação. Se eu fosse dar testemunho de quantos processos eu precisei passar para aprender, quantas vezes eu fui atraído ao deserto para poder ouvir, entender e obedecer à vontade de Deus. Quantas e quantas vezes eu fugi dessa responsabilidade de ser um mensageiro da palavra do Senhor, aonde muitas vezes eu dizia ao meu coração: eu sou pequeno demais, eu não sou capaz, eu não sou merecedor. Mas a partir do momento que eu obedeci a Deus, Deus me trouxe eu do deserto. E Deus tem nos colocado no lugar de abundância para podermos glorificarmos o Senhor. O deserto, eu quero dizer para você, meu irmão, que o deserto não é o fim. O deserto, ele é um processo. E Deus manda te dizer nessa tarde: hoje eu estou contigo até aqui e vou te levar além. E nós vemos e aprendemos com o profeta Oséias, aqui no livro do profeta Oséias, uma história de amor incomum sobre um marido, uma mulher infiel e um amor que perdoa e que redime. Coloque-se no lugar de Oséias, o profeta. Deus lhe disse que tomasse uma esposa, uma mulher adúltera, e pague para tê-la de volta, depois que ela se degradou com outros homens. Então Deus o instrui a perdoá-la e amá-la ainda mais do que antes. A sua reação poderia ser: Senhor, o Senhor está com brincadeira comigo. Mas Oséias não discutiu com Deus. A sua vida tornou-se assim uma linda metáfora do amor de Deus para com o ser humano. Oséias chama o povo de Israel ao arrependimento para que volte a Deus. Lá no capítulo 14, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor diz: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, porque tu amas o órfão. Este é o Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que nos ajuda e que nos tira do deserto. Essas simples palavras são tão relevantes hoje como foram há 2.500 anos atrás. Não importa quão infiéis tenhamos sido, Deus será fiel e justo para perdoar os nossos pecados.
Aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isto que Deus ele espera de cada um do ser humano, para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele se converta ao Senhor, para que Deus possa tirar do deserto e para que nós possamos andar nesse caminho de luz, nesse caminho de paz, glorificando o nome do Senhor. O perdão começa quando reconhecemos o nosso pecado. A nossa única esperança e súplica pelas misericórdias de nosso Criador. Deus nos ama tanto que pagou com o sangue a nossa remissão. Jesus Cristo deu a vida para que pudéssemos ter para sempre o perdão de Deus e não há outro. Porque Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O porquê Deus nos atrai e leva para o deserto, para poder falar aos nossos corações. E o profeta Jeremias, aqui no capítulo 29, versículo 11, ele tem uma palavra ao nosso coração: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Que nessa tarde você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Se você se acha, tem sentido que se encontra no deserto, saiba que é Deus que tem te atraído, Deus que tem te levado para que Ele possa falar ao teu coração. E que nessa tarde, Deus ele tem planos de bênção em seu favor, junto com seus entes queridos. Basta se arrepender e voltar ao amor de Deus, para que possamos desfrutar das bênçãos e promessas que Deus tem em nosso favor. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa palavra, pela palavra primeira que nós também mencionamos. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos dá chance, Ele nos dá, um alerta, e basta nós ouvir e entender o que Deus quer para cada um de nós, né? Cada um sabe de como Deus ele age, como Deus ele faz, e basta nós nos colocarmos na tua dependência, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Ainda entrou mais algumas pessoas. Louvado seja o nosso Deus pela vida de cada um. A irmã Lourdes, glória a Deus. Irmã Ercília, Deus abençoe. Deus abençoe a casa de cada uma de vocês, né? Glória a Deus, irmã Lourdes, estamos felizes, né? Deus já abençoou a irmã naquilo que ela pediu, né? Semana passada, pedindo oração para que um salão fosse alugado, né? Que ela tinha um salão para ser alugado, e já foi alugado, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, dando já testemunho, né? Daquilo que Deus fez, né, irmãos? Então é isso, Deus é assim, nós oramos aqui, você ora aí, e Deus vai agindo naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente tem colocado, aleluia, na presença dEle, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Então é motivo de glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Lourdes, né? Que Deus continue abençoando a irmã e toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmão, nós vamos orar, né? A Beth pediu oração por ela, por toda a sua parentela, sua família, né? Pelos vizinhos, amigos, que Deus possa abençoar, então, aí, a vida da nossa irmã Elizabeth, amém? E todos os irmãos que estão conosco, outros que vão estar mais tarde, né? Então, irmãos, outra coisa, no começo, às vezes eu falo,
E nós, eu, meu marido, o pastor Luiz, nós pertencemos à Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? É ali na rua Joaquim Nabuco, 1167, a nossa sede. Então os irmãos ali estejam orando por nós, estejam orando pelo nosso ministério, que Deus continue nos fortalecendo em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças por mais uma tarde, Senhor, por esse tempo que nós passamos na tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo cuidado, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por cada família, cada vida, Senhor, que entrou nesta live. Cada um que vai entrar, que vai compartilhar, comentar, Senhor. Estar ali sendo abençoado, Senhor, por nós e nós sendo abençoado por eles. Abençoa grandemente, Pai, a família, o Brasil, as nações, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Continua a falar conosco ainda no decorrer dessa tarde. Que a Tua mão de poder seja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos, Pai, e agradecemos por tudo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, querido, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, a todos. Amém? Glória a Deus.